Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Responsabilidade, né, fazer essa live depois desse Brandão, que eu sou muito fã. Mas agora a gente vai fazer a live com a professora Marta Brios. Vamos aceitar ela aqui. Boa noite, Cláudia. Oi, Olá. entrei Entrou. Estamos no ar, Marta. e depois da Alessi vai ser difícil falar qualquer coisa, mas Que a gente vai responsa, descontar. né? Eu Que tava vendo responde. aqui a live, eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou muito fã da Alessi, meu Deus do céu, a Dorina também é uma É. queridona. Eu falei assim, "Meu, como é que eu vou falar depois da Alessi?" Pois é, nós vamos ter que requebrar um bocado aqui. Mas, Marta, prazerzão receber você aqui na live do Museu do Samba. Né? Eu fui aluno da Marta, para quem não sabe, na graduação de História na UF. Né? A Marta é uma querida pesquisadora de mão cheia, historiadora do Departamento de História. E a gente vai bater um papo, né, para a gente falar sobre ancestralidade, sobre Pequena África. Ela vai falar um pouco sobre o que ela tem pesquisado na área, né? E principalmente acho que dá importância da trajetória dos sambistas que tem, dos sambistas enquanto biografia, né? Enquanto esses agentes que estão circulando dentro da escola de samba, enquanto resistência cultural. Então, Marta, eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa sua trajetória de historiadora, de pesquisadora da cultura negra, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Ai, obrigada, Vinícius, pelo convite. Obrigada, Nilcimar, Museu do Samba. É uma honra estar aqui, conversando com representantes talvez, talvez não, da maior instituição de pesquisa da história do samba. Então, eu, como pesquisadora, historiadora da cultura negra, só tenho a ficar super agradecida de estar aqui conversando com vocês. E acho que o que a Alessi e a Dorina acabaram de falar é tudo que eu acredito e que eu pesquiso, que eu estudo há tanto tempo, porque é esse protagonismo dos sambistas, ainda mais das mulheres negras, transformando a história do samba e fazendo com que a gente compreenda que o samba, que a história do samba está diretamente ligado a esse protagonismo desses músicos negros, sambistas negras, que transformam, todo dia estão transformando a história do samba, e que samba nunca teve distante da política. Fazer cultura é fazer política, é isso que eu acredito, e não só eu, né? Eu acho que os próprios sambistas sempre fizeram isso, só que isso não foi reconhecido. E aí talvez é o gancho que você me deu para falar um pouco de como a história do samba foi muito pouco valorizada na universidade até pouco tempo, até muito pouco tempo, e tem mudado, ainda bem. Eu tenho orientado vários alunos, desde a graduação ao doutorado, ao pós-doutorado, sobre história do samba, sobre os sambistas, principalmente. Vamos falar um pouquinho disso, sobre as biografias de sambistas. E você mesmo, né, Vinícius, é fruto do samba, está dentro da academia universitária, né? E acho que essa mudança, essa transformação tem muito a ver com os movimentos negros, com os movimentos dos próprios sambistas, de chegarem à universidade. Né? A própria Nilcimar também, com o doutorado dela em psicologia na UERJ, quer dizer, chegar e levar essa pauta para a universidade. Isso também se relaciona com o movimento político que a gente viveu nos anos 2000, quer dizer, desde a Constituição de 88, é, quando se estabelece, né, no artigo constitucional que cultura é direito e que cultura é diversidade. Aí a gente rompe com aquela ideia de cultura popular, mestiça, Brasil alegre, encontro de todas as raças, por vezes tristes, por vezes alegres. Mas esse rompimento, e a Lei 10.639 de 2003, acho que é um marco. Se a gente for pegar, né, a produção de graduação, mestrado, doutorado, é depois da 10.639 que a gente tem uma produção realmente importante que vai transformando o olhar da universidade. Eu queria só dar um exemplo
Eu até falei com a Bianca, minha ex-orientanda de mestrado, da década de 2000. A Bianca acho que foi minha primeira orientanda de mestrado negra que estudou o samba. A Bianca chega para fazer a seleção de mestrado e vai defender o seu projeto, e a banca diz para ela que vai estudar o samba. Mas a gente já sabe, a história do samba já tá feita. Eu não me esqueço, né? Fico até emocionada até hoje, a Bianca entrando na minha sala quase que aos prantos. Não vou passar, a gente sabia que ela não ia passar. E ela passou. 2, 3 anos depois ela passou, até porque a gente começou a aprender a responder isso, né? Então, hoje, história, dentro da história, né, Vinícius? Acho que o que eu quero dizer é que os historiadores não se preocupavam em colocar a história do samba nos livros didáticos, nas suas produções acadêmicas. E eu até confesso que eu demorei um pouco a chegar na história do samba, porque era um terreno que tinha muitos sambistas importantes, muitos memorialistas, jornalistas. E aí, mas aos poucos a gente vai perdendo, né? Eu, como uma intelectual branca, também tinha que entender muito bem sobre como é que funciona o racismo na sociedade brasileira, porque isso também tem a ver, né, com por que não se estudava o samba. É um lado perverso do próprio racismo, que como o samba era identidade nacional, samba é de todos. O que você vai estudar? Enquanto o samba é muito mais, está muito ligado a uma ideologia oficial, é difícil você entrar como pesquisador. À medida que os movimentos negros quebram isso e começam a falar do racismo brasileiro, e a universidade assume isso e vai pesquisar isso, né, Vinícius? Porque até então não se estudava a história do racismo, e não se estudava a história do racismo na música negra. O racismo que os músicos negros sofreram. Cadê essa história? Eu acho que vocês estão fazendo isso hoje, através das biografias. Se quiser, eu falo um pouco de algumas biografias. Então. Eu acho que seria legal você dar esse panorama dessas biografias que estão sendo debatidas hoje, né? E aquilo que a gente falava um tempo atrás, né? Que você enfocar as biografias é você mostrar a trajetória dos sujeitos, mas também mostrar eles como agentes da própria história, né? Quer dizer, que eles não estão somente sendo sujeitos e eu estou participando disso porque a sociedade me impôs. Não, eles também estão negociando, eles estão debatendo, né? Estão construindo suas próprias trajetórias, né? Perfeito. Perfeito. E eu acho que a gente ganha muito exatamente quando começa a contar a história dessas trajetórias. Eu acho que primeiro ponto seria um pouco separar a história do samba da escola de samba. Acho que às vezes quando a gente bota os dois juntos, não que eles não, claro que eles têm super a ver, mas existe um samba como gênero musical que vai para a indústria fonográfica e vai a partir do protagonismo de músicos negros. Donga, Pixinguinha, João da Baiana, depois Ismael, depois vários outros, o Amor, o JB de Carvalho. E existe uma relação desse protagonismo desses músicos negros, até antes do próprio samba ser gravado, com lundus, com machiches, mas é o músico negro que está protagonizando isso. Ele está indo, se apresentando nos carnavais, está se apresentando nos cinemas, nos teatros, e passa a ser um negócio. Você veja, pelo telefone é de 1917. E a gente costuma sempre falar de que o samba só se valoriza depois do período Vargas, depois dos anos 30, 40. Quando eu comecei a ver, peraí, 1917, a gente ainda está na Primeira República, há uma perseguição aos sambistas e ao pandeiro, mas então já há um empreendedorismo de vários sambistas para se colocar nesse mercado musical. Eu tenho valor, eu tenho talento e o que eu faço é bom. E, é claro, está interessando alguém
né? Esse mercado comercial da indústria fonográfica extremamente hierarquizado, pagava super mal. Depois vem o rádio, que diz outra história, a história do rádio. Quando vem o rádio, eu acho que até a situação do músico negro piora, né, Vinícius? Porque o cantor de. Quem vai cantar é o músico branco. Quem vai compor continua sendo o músico negro. Como a gente naturalizou isso, né, Vinícius? Sim. O músico. Eu fico, às vezes, eu li já algumas biografias histórias do samba, que falam como se fosse muito natural o músico, o Francisco Alves, ir lá no Estácio, pegar uma música do Ismael, comprar, como se isso assim fosse. Né? Sim. E você, como que a pessoa lê isso e não leva um susto? Né? Para mim, é extremamente chocante isso. É uma violência. É uma Sim. violência. Né? É claro que É, o. Fala. não, eu acho que eu fico pensando como que essa ideia de samba, né, nessa década de 20 que a gente fala da formação do samba, mas ela também está em disputa, né? Você está disputando quem é que faz esse samba. E aí, esse caso que você citou do Francisco Alves e tal, é um caso de uma anulação de uma autoria do sujeito do morro, o preto, que está produzindo samba, mas que precisa vender o samba não por uma questão de enriquecimento, mas para comer, para sobreviver, né? Então, quando a gente começa a questionar e desnaturalizar esses pontos, a gente leva um choque, realmente, né? E é necessário, né? Acho que levar esse choque. Tem que levar, mas eu acho que as pessoas não levam. Assim, a gente se habituou, isso é assim, isso foi assim. Não é assim. Se você olha pela ótica do racismo, não é assim, não pode ser visto assim. Mas então isso eu acho que é a história do samba como gênero. Acho que há uma outra história que é também pouco contada, que é das escolas de samba, que acho que você é um representante também dessa geração, dos departamentos culturais das escolas de samba, que está tentando organizar esse material e valorizar esse material das escolas de samba, porque a escola de samba ela se insere numa tradição do associativismo negro, de um protagonismo impressionante. A escola de samba é mais uma associação, claro, se você pensar, é a que deu mais certo. Pensa bem, Vinícius, a maior instituição brasileira são as escolas de samba. Que instituições brasileiras têm tanta longevidade? Duram há quanto tempo? Há quanto tempo duram as escolas de samba? Claro, muitos morreram pelo caminho, mas as que estão aí, não existem outras instituições. Talvez o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro seja uma delas. É, Mas, então, é uma é, instituição que parte de quê? Da onde surge a escola de samba? Acho que isso também é uma. Se você conta a história da escola de samba, você perde um pouco o protagonismo destes sambistas que estão fundando as escolas de samba, que na verdade eram blocos, associações dançantes, associações carnavalescas, que vem. Esse movimento de associativismo da população negra vem desde o século XIX. As irmandades negras eram associações negras, depois associações dançantes, associações carnavalescas, porque tem que registrar. Quando eu digo é um associativismo, uma cultura de se associar para poder existir. Então, quando no final dos anos 20 elas começam a mudar de nome para a escola de samba, eram blocos, eram blocos. Claro que vários memorialistas já disseram isso. Mas, se você pega o livro da Raquel Valença, acho que é um marco nisso aí, porque ela vai trazer os protagonistas, quem estava lá fundando, as reuniões, como é que monta aquele grupo. E é um associativismo político. É você montar uma associação civil. Isso em 28, 30, que seja 40, 50, se organizar e ter um estatuto político, porque também senão não podia funcionar. E isso vem desde antes, né? Vem desde antes da abolição do escravidão, e depois isso se fortalece muito, porque aí pode ter, por exemplo, o rancho. Ai, meu Deus, como é que era o nome do rancho lá da. Talvez você me ajude. Que era Amendoim, tá?
Não, não era o Ameno, era o... Oh, Deus! O que era ligado ao Sindicato Resistência, pode ser que alguém aí ajude. Que ali dentro da Pequena África, ali no Porto, era uma associação carnavalesca que era formada por trabalhadores negros do Porto, daqui a pouco eu me lembro o nome. O Mano Eloy foi diretor, era um dos importantes membros, e várias outras lideranças do movimento sindical, porque eu acho que essa articulação também é muito importante para a fundação das escolas de samba. É a articulação entre o samba, o carnaval, o samba, o sindicato, a luta política. A luta política, até mesmo elegendo Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca foi eleito porque houve uma mobilização ali dos trabalhadores negros que podiam votar, claro, né? E essa relação com a Pequena, então, com a Pequena África e com outros blocos e com outras associações. Então, pensar a escola de samba como fruto de um associativismo negro que se empodera na medida que ganha visibilidade, ganha aceitação, um pouco trabalhar com o que a gente chama de história social, né? Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que fundaram? Quem são as pessoas que fundaram as escolas de samba? Quem são as pessoas? Foram geniais, porque não só mudam de nome, modernizam. O Ney Lopes, né, tem trabalhos fantásticos sobre isso, que ele chama do samba moderno, né, que a partir exatamente dos anos 20, dos anos 30, por que é um samba moderno? Porque ele se relaciona com aquilo de mais moderno que existe no mundo, né, que é a indústria fonográfica. E aí sim, você tem uma relação entre o samba e a escola de samba. Mas quem são esses fundadores? E eles estão fundando isso no momento que as elites brancas estão pensando um novo Brasil, um Brasil moderno, um Brasil que rompe com o seu passado. Peraí, quem está sendo... Pensando e definindo o que é a cultura nacional nesse momento, né? Então, é uma contranarrativa formada muito poderosa, que está aí até hoje, né? Como você falou. Está aí até hoje. E aí incorporam o samba como algo nacional. E cadê o sambista? E por que não é colocado que as escolas de samba, no fundo, elas são talvez aquilo que havia de mais moderno naquele momento, né? Que eram os sambistas que lidavam com a sua tradição, com tradições familiares, com tradições que vêm do passado escravista, do passado africano, e inventam algo novo, inventam novas associações, novas batidas, novas formas de desfilar, de se apresentar, de fazer o carnaval, e não recebem o título de modernistas. Eu acho que aí a gente tem um outro exemplo muito evidente desse racismo da sociedade brasileira, que não reconhece o talento, não reconhece o protagonismo desses músicos negros. Eu não sei se você quer perguntar alguma coisa, mas eu queria só falar um pouquinho mais pode continuar. de quem fundou, não sei, já quanto tempo a gente tem? Não, pode continuar, tem 20 minutos ainda. Que bom. Então, eu segui muito a pista do Ney Lopes, né? Quando o Ney Lopes fala que as escolas de samba, aliás, a hipótese é dele, né? Ele que fala que o samba, que as escolas de samba estão criando algo muito moderno nos anos 20 e 30, que seria a relação da tradição com o novo. O Novo é uma cidade do Rio de Janeiro extremamente cosmopolita, onde tem imigrantes de todos os lugares, onde você tem o cinema, o teatro de revista, o centro da cidade, a Avenida Central. Você tem uma cidade que se moderniza tecnologicamente, urbanamente, visível, né?
com sons que vêm, né? O jazz, o cakewalk, gêneros, o tango, gêneros do Caribe. Você tem um mundo extremamente cosmopolita. Esses, quem são os fundadores das escolas de samba? Onde eles estão morando? Né? A gente teria aí também que pensar em gerações de sambistas, eu acho. Né? Ney também fala, acho que o Ney já falou tudo, mas aí vem os historiadores, venho eu atrás, né, tentando rechear ainda mais isso. Porque qual é a... deixa eu tentar chegar lá. Quem são os grandes fundadores das escolas de samba do final dos anos 20, dos anos 30? Vinícius, no levantamento que eu fiz, quase 90% são descendentes diretos da escravidão do Vale do Paraíba. Né? Eles nascem, eles são filhos, ou eles nasceram, ou eles são filhos e netos do Vale do Paraíba, onde houve as plantations no século XIX. Então, eles têm uma memória da escravidão muito, muito próxima da sua vida que está acontecendo ali na cidade. E eles vêm quando para a cidade do Rio de Janeiro? Eles estão desde a abolição da escravidão, mas não vem todo mundo no dia 14 de maio. Né? Quer dizer, são migrações que vão sendo aos poucos, até os anos 40, você tem migrações que vêm do Vale do Paraíba. E grande parte dessas pessoas vão morar nos morros cariocas. Eles também não vêm sem saber para onde ir. Né? Existe aí toda uma rede de solidariedade. Eles estão chegando com uma herança cultural da África Central. Eles são diretamente herdeiros da cultura banto e que tem, evidente, que tem aí o jongo, o calango, né, que é o desafio, e também a folia de reis, também o catolicismo ali, mas eles têm a base, é o verso, né, o Partido Alto, que é a base do Partido Alto. Eles chegam nessa cidade do Rio de Janeiro com um repertório cultural, um patrimônio. Né? Que repertório? Um patrimônio cultural, obviamente não reconhecido naquela época, só hoje que é. E não há escola de samba que não tenha sido fundada por pessoas ligadas ao jongo ou ao calango, que é o Partido Alto. Então, essa herança, eu até desconfio, aí não sei, alguém pode ajudar depois, né, de que alguns instrumentos musicais, né, como o surdo, talvez estejam muito ligados a esse mundo do Vale do Paraíba. Eu não sei, né, porque é uma história legal para fazer dos instrumentos. É difícil fazer essa história, acompanhar, né? Tem um trabalho legal na Unirio, que eu agora me lembrei, sobre pandeiros. Eu não estou falando no nome de um monte de gente, porque isso que eu estou falando também, vários alunos já pesquisaram. E aí, eles, quando estão chegando, eles vão entrar em contato com os que já estavam antes, evidente, né? Na Praça 11, que era um local central, e aí vão conhecer os baianos, e tem baiano, porque há toda uma hipervalorização dos baianos como fundadores do samba. Né? Marquinhos Valdes Cruz sempre me falou isso. O povo de Madureira não é baiano, o povo de Madureira não é baiano. Né? Quer dizer, há uma herança. Da onde que eles vêm? Do interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Se você pegar o Salgueiro, a Portela, a quantidade de gente que vem quando eles estão fundando essa sua associação política cultural, eles estão muito próximos do mundo da escravidão. E isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que eles lutaram pela liberdade, Vinícius. Eles sabem o valor que foi a luta pela essa liberdade. Eles acompanharam as fugas em massa dos escravizados. Eles sabiam, era algo que era o grande patrimônio, fazer poesia, fazer verso. Como que esses versos e essa poesia não são valorizadas? O que o samba Identidade Nacional valoriza não é a poesia, é o ritmo. É isso que os maestros queriam. Vila Lobos, Luciano Galê, eles queriam o ritmo. O verso
eu não gosto muito de falar assim, mas o Mário de Andrade achava os versos pobres, né, como versos pobres, que era o Partido Alto. Então, você imagina, ele chegando no Rio de Janeiro, na chamada Pequena África, aquela sacação do Heitor dos Prazeres maravilhosa de chamar. O que é a Pequena África? Não é algo natural, é uma construção política. Você dizer que aquilo é pequeno, porque ali não tem só descendentes africanos, tem imigrantes, tem português, tem outras pessoas. Vamos ver que, assim, 50%, 60% da população da Pequena África era negra. Tá bom, é muita gente, eu também acho. Mas ao dizer que ali é Pequena África, e todos dos presentes está fazendo uma definição extremamente política, afirmativa, né? E que venceu, e estamos aí até hoje falando da Pequena África. Então, você imagina, assim, para tentar encerrar meu raciocínio, quando essas pessoas todas se encontram, olha a potencialidade que é isso, Vinícius. É gente que vem do Vale, é gente que vem da Bahia, e é gente que já estava aqui. Que, aliás, a gente tem dificuldade de deslocalizar isso que já estava aqui, porque os baianos e esse povo do Vale do Paraíba, eles fizeram tanta coisa nova, não reconhecida, não contada, que explode para mim nesse movimento das escolas de samba, a ideia, eu acho que inclusive, de mudar o nome, porque aí tem várias explicações, para começar a chamar de escola de samba, por que parou de chamar bloco? Eu botei, a minha bolsista, a Shélida, não sei se ela está ouvindo, eu botei a Shélida para acompanhar os jornais de 1927, 1932, para ver, eu e ela lá, para ver que momento passa a chamar de escola de samba. Não há um momento, obviamente, eu já sabia disso, mas não há um momento, né? É algo que a Mangueira continua sendo chamada de bloco por um bom tempo, porque isso fica meio indefinido. Mas o próprio fato de uma hora isso se afirmar, a ideia é genial, igual Pequena África. Você chamar de escola de samba, você vai ser professor. Cecília Meirelles tem um texto, né? Até que algumas brancas, às vezes, têm umas sacações legais também, né? A Cecília Meirelles tem uma sacação incrível, ela tem um trabalho lindo sobre os batuques, e a Cecília diz que a escola de samba é um local para se ensinar, e é um local de aprendizado, né? Aprendizado não só do samba, também, claro, do samba, mas do respeito aos mais velhos, da importância da solidariedade, de uma identidade, de uma autoestima, né, Vinícius? Eu tenho talento, isso é bom, isso é bom, isso é bonito, é belo. Acho que o Heitor dos Prazeres, se alguém aí tiver... Eu estou louca para estudar o Heitor dos Prazeres, por exemplo. Acho que alguém já deve ter estudado, não estou sabendo. O Heitor também essa visão dele de fortalecimento da autoestima, que é evidente, que é difícil manter essa autoestima alta quando você sai da escola de samba e você encontra uma sociedade extremamente racista, né? Mas como é que você sobrevive? No pós-abolição, né? Nossa, no pós-abolição. Não, e até hoje, né, o que a gente acompanhou essa semana, né, do massacre de jovens, desse rapaz, dessa aluna no Franco brasileiro, né? Mas, assim, a criação, eu acho que é importante que a população negra sempre encontrou caminhos de solidariedade, de fortalecimento e de defesa, porque, no fundo, ele está falando de defesa da sua condição humana e igual, né? Que não era reconhecida do lado de fora. E aí, se a história do samba não está, no livro didático, como é que a gente vai chegar para esse aluno negro da escola? E não está, né? Não está. Quando está, é samba identidade nacional, é samba mistura de raça, ali nós nos encontramos. Isso é ideologia, isso não é samba. Isso também não é escola de samba, né? E vamos reconhecer, né? Começar a reconhecer
o protagonismo desses músicos, desses sambistas. E eu teria vários para listar, mas eu acho que o Eloy tem tem dois trabalhos. Primeiro, a tese de doutorado da Alessandra, foi sobre o Mano Eloy. E eu queria destacar, não sei se você conhece, o livro do Sormani, não dá para ver? Uhum. Sobre a Deixa Malhar. Está dentro dessa perspectiva de trabalhos que estão, né, citei só um, não foi me orientando para não ter problema, né? Mas Escola de Samba Deixa Malhar, que é de 34 a 47, a Deixa Malhar, ela acaba sendo fechada pelo Estado Novo, né? Quer dizer, mas eu acho que é um belo exemplo também dessa articulação que eu estou tentando fazer, né, entre a escola de samba, o movimento associativista negro, a luta sindical, a luta política, e o fortalecimento dessa identidade negra que ganha um espaço enorme quando esses músicos conseguem ir encontrando esses espaços. Né? Marta, eu queria te perguntar, a gente está falando, né, desse momento de surgimento das escolas de samba, nesse momento de rearranjo no pós-abolição desses agentes. Mas como que hoje, por exemplo, acho que são duas perguntas no caso. Primeiro, como é que a história hoje, né, a historiografia, a história se posiciona, né, dentro desse assunto do samba, né, e de que maneira a gente pode tornar, e aí entra muito nesse debate que a gente está tendo atual da história pública, né, de como que a gente faz essa história, a história dessas pessoas, estarem tanto nos livros didáticos, tanto na academia, mas também no cotidiano da história do samba. Que é importante também, por exemplo, que uma escola mirim, ela saiba quem foi Mano Eloy, né, a importância que teve em Heitor dos Prazeres, né, para a própria manutenção da cultura do samba, para o próprio pensamento antirracista contemporâneo, né, que enfim, é uma luta que já tem quase um século, já tem mais de um século. Então, como é que você acha que a gente pode trabalhar isso? Pois é difícil, né? Porque a gente está. É uma coisa que eu sempre a gente. Não é tanto tempo assim. Eu acabei começando a minha fala dizendo que a universidade demorou muito a encampar o assunto, não é? Mas como tornar isso mais público, sair da tese, né, do mestrado, do livro acadêmico, para o livro escolar ou para o acesso à professora, né? Bom, a gente tinha a proposta do MUCAB, né, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, que a gente trabalhou tanto nisso, né, Vinícius, até ano passado, com o Nilcimar, na direção do museu. E a ideia era essa, era o museu ser um centro de referência para professores, para o público em geral, e contar essa história de uma forma mais ampla, porque por mais que a gente, por exemplo, na UF, a gente tem o Labó, estou fazendo propaganda, a gente tem sites, a gente tem... Mas ninguém entra nos sites, é difícil, aí tem que ler aquele texto enorme, chato. Talvez, assim, fazendo aulas públicas também. E hoje a produção, eu acho que eu queria dizer, isso também eu acho que é importante eu dizer, essa produção que eu estou comentando sobre o protagonismo negro, o associativismo negro, os historiadores chamam hoje esse movimento do associativismo negro, ele não é só no Rio de Janeiro, não é só no Rio de Janeiro. A gente tem trabalhos importantes sobre isso em São Paulo, em Pelotas, em Minas Gerais. E aí não necessariamente é o samba, pode ser o congado, em Pernambuco, maracatu. Porque não é igualzinho o samba, assim, o samba, o maracatu, o congado. A gente não pode trabalhar mais com esse genérico. Isso é uma visão congelada da luta política, do fazer cultura. São maracatuzeiros, são congadeiros, são
os sambistas de São Paulo, a fundação das escolas de samba de São Paulo é muito parecida com as do Rio. Aliás, lá tem menos baiano. Lá tem menos baiano. Os baianos vieram mais para cá. Lá, as escolas de samba foram muito fundadas por esse povo que vem do Vale do Paraíba, de São Paulo. Então, com a força da luta contra a escravidão, porque, claro, aí a gente tem que pensar que eles lutaram contra a escravidão, né? A Lei Áurea não foi uma dádiva da princesa. Então, eles têm experiência de luta. E eu acho que aí é importante essa experiência de luta. Luta contra quê? Contra a escravidão. Mas de que forma? Né? Que forma que se lutava contra a escravidão? Sim, buscando a liberdade, buscando a alforria, construindo família, fugindo. Você tem várias formas de lutar. E uma delas, que foi pouco valorizada até agora, é ter dia de festa. É batucar, é ter direito ao batuque. O jongo, que é o que há mais tempo eu estudo, que é o jongo e os jongueiros, eles lutavam para ter direito de ter o jongo. Eu me lembro que sempre que eu dou aula eu pergunto, vocês acham que podia batucar nas plantations? Pode batucar ou não pode batucar? A maior parte dos alunos dizia assim, não pode batucar. Eu falei assim, mas e como é que eles batucavam? Se o batuque chegou até hoje, porque o batuque é o nome genérico do século XIX. Depois, os batuques vão ganhando nomes regionais, não é? Maracatu, samba de roda, jongo, etc. Mas então, como é que eles conseguiam batucar? Havia uma enorme política de negociação e de afirmação lá dentro da plantation. Olha, tem que ter batuque. Evidente, os senhores deviam achar também que era uma forma de controle. Vamos deixar batucar, senão a gente não vai ter sossego aqui. Então, o direito ao batuque, apesar de ter sido só conseguido no século XX, e o direito e a valorização do batuque, a partir dos governos, principalmente a partir da Constituição de 88. Eu acho que quem dá direitos mesmo à diversidade cultural é a Constituição de 88, por mais que não seja nem sempre respeitada. Mas a ideia de direito, uma coisa é lei, outra coisa são as comunidades negras saberem que têm direito e lutarem por esse direito. Então, quando esses migrantes do Vale do Paraíba chegam no Rio de Janeiro, chegam em São Paulo, eles têm a vivência e a percepção que eles têm direito de fazer jongos e calangos. E você sabe, os jongos e calangos foram as bases das escolas de samba, do chamado samba moderno, como fala o Ney Lopes. Né? A tua pergunta era para divulgar. A gente tem que recuperar. A Nilcimar está aí, né, Nilcimar? Vamos voltar para esse museu. A gente tem que continuar sonhando com esse museu, sabe, Vinícius? Com centros de referência. Talvez o que o Museu do Samba possa fazer, né? Quer dizer, acho que o Museu do Samba cumpre esse papel. Eu estava falando só do Mucabe, mas o Museu do Samba já faz isso, pelo amor de Deus, né? O Museu do Samba está sempre levando escolas, fazendo cursos. Nossa, a Nilcimar ia brigar comigo aqui. Né? A tua pergunta o Museu do Samba já faz isso. A gente queria incorporar o Museu do Samba ao Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Potencializaria essa narrativa. Você participou das inúmeras entrevistas que fizeram com os sambistas antigos. É isso. O samba são eles. E aí vocês entrevistaram, nem sei o número, dezenas de sambistas das velhas guardas, passistas, da bateria, construindo essa memória. E isso eu entendo que é fundamental para a gente. Agora, tem que ter publicação, tem que entrar, o professor tem que estar lá. É um trabalho, esse trabalho é mais lento, né? Sim. Marta, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, que a gente já está na hora. Foi muito, muito legal, muito produtivo, muito, muito leve. Acho que todo mundo achou
uma aula incrível, né, que você deu, que a gente vai deixar Ah, que bom. disponibilizada no YouTube, no YouTube, quer dizer, por enquanto no canal do Instagram, mas depois a gente tem planos de botar todas essas lives no YouTube do Museu do Samba. Então, se inscrevam também no canal do YouTube do Museu do Samba. A gente vai continuar com as nossas lives agora, a gente vai ter o Semar Ivo Meirelles, depois Felipe Ferreira do Costa e encerrando a Desirê Reis com a Lucinha Nobre. Então, Marta, muito obrigado, tá? Foi um Valeu. prazerzaço, assim, sempre bom trocar ideia com você. E vamos continuar aí, né, no campo, a gente tentar mudar Vamos. esse pensamento, né, que a gente tem social. Estamos aí. Valeu, Vinícius. Obrigada. Beijo grande. Beijo.